Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado por mais essa reunião. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai falar conosco. Obrigado pelo louvor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui. Se dispensa para nós nessa noite, Senhor. Queremos ouvir o Teu falar. Ó Senhor Jesus, queremos ser renovados pela Tua palavra. Queremos, Senhor, ter nosso espírito, Senhor, em sintonia com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa semana a gente chegou na terceira semana do Alimento Diário, que fala, o título da mensagem é As Palavras Finais de Paulo aos Colossenses, né? E a gente hoje quis aproveitar, né, o final de semana da Casa de Adolescentes e envolver até os testemunhos, né, de todos os jovens e adolescentes que tivemos também na saída, né, e na experiência que nós estamos tendo no final de semana. E hoje a gente estava preparando, né, o compartilhar junto, e dentro do encargo que eu ganhei da terceira semana, eu vi o amor que Paulo tinha pelos irmãos, pelas igrejas, né? O sentimento que eu tive, né, quando vi a carta aos Colossenses, é um sentimento de muito amor que Paulo expressava nas suas palavras pelos irmãos. Ele tinha amor pela igreja, ele tinha amor pelos irmãos, ele tinha um encargo que ele recebeu do próprio Senhor, né? E ele era fiel ao Senhor. Ele tinha uma comissão recebida para o Senhor, sofreu perseguições por causa disso, ficou preso por causa disso, mas ele se mantinha fiel ao Senhor. Ele tinha uma comissão dada pelo Senhor. E Gálatas capítulo 1, versículo 1, vamos abrir as nossas Bíblias. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Amém. Senhor Jesus. Fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui nós vemos que Paulo havia recebido essa comissão do Senhor. Ele tinha uma função, né? Ele recebeu uma função do Senhor. E o encargo que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite é que todos nós, irmãos, recebemos uma função do Senhor. Paulo, ele não era, né, mais especial ou menos especial, mas ele era um membro do corpo. E ele recebeu essa comissão, essa função do próprio Senhor. Aqui fala, né, que ele não foi da parte de homens, mas por meio de Jesus Cristo. E no versículo de 11 até o versículo 15, a gente vê como que Paulo lidava, né, como ele expressava esse encargo, e que ele não confiava nele mesmo para poder expressar essa função que ele havia recebido do Senhor. Aqui no versículo 11, né, ele fala assim, Gálatas 1:11, fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então o que Paulo falava não era algo que vinha dele, mas é algo que vinha do próprio Senhor. Era algo que vinha da comunhão dele com o Senhor. E do mesmo jeito hoje, irmãos, para nós desempenharmos a nossa função na igreja, o encargo que o Senhor nos deu, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos exercitar o nosso espírito e estar em comunhão com a palavra do Senhor. E no versículo 12, até o versículo 16, Paulo fala que ele não confiava nele mesmo, né? Então no versículo 12 fala assim: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Então aqui Paulo fala, mais uma vez, que ele era perseguidor da igreja. Ele não se sentia útil para poder ser usado pelo Senhor, mas ele era fiel àquilo que ele tinha recebido do Senhor. E aí ele fala, né, que ele poderia, né, ele se avantajava, né,
no judaísmo, pela tradição, pela linhagem dele, mas aquilo ali não valia nada para ele, porque ele precisava do Senhor. Era o Senhor quem dava a revelação para ele. E hoje o Senhor dá a revelação para nós. Hoje o Senhor precisa de cada um de nós. O encargo que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é que, por meio de Paulo ter exercido a sua função, ter exercido o seu ministério, ele pôde cuidar de muitos irmãos, e ele dependia do Senhor. E hoje também o Senhor quer usar cada um de nós na função em que Ele nos chamou. E nós precisamos depender do Senhor. E o Senhor também quer que nós dependamos dEle. O Senhor não quer nada do nosso eu natural. O Senhor quer que tudo que nós façamos saia do seu coração. Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, a gente vê a respeito dessa porção. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A gente vê Paulo falando dos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, fala assim, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então aqui o Senhor está falando que não existe divisões, não existe grego, não existe escravo, não quer livre, mas existe o corpo de Cristo. E todos nós aqui essa noite, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque aprove a Deus fazer assim. Cada um de nós tem uma função. Cada um de nós é um membro. Nenhum é mais importante que o outro. Mas todos nós nos completamos. E é por meio da igreja que o Senhor se expressa. E quando todos nós desfrutamos do Senhor e exercemos a nossa função, o Senhor pode ser expressado. A glória da igreja, por meio de Cristo, é expressada. E a plenitude de Cristo, o Senhor consegue realizar. Por quê? Porque cada membro está cheio da plenitude de Cristo. Não adianta só um membro estar cheio, mas todos os membros precisam estar cheios da plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus, aqui fala no versículo 15, se disser o pé, no 14, perdão, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Irmãos, cada um de nós aqui essa noite é importante para o Senhor. Cada um de nós nessa noite tem uma função diferente, mas todos nós temos a mesma importância para o Senhor. Todos nós temos o mesmo Espírito. Todos nós temos o mesmo Senhor. E quando nós desfrutamos desse Senhor, o corpo se expressa. Nós não podemos nos sentir diminuídos nessa noite. Aqui fala, às vezes tem o pé, ele quer ser mão, às vezes o nariz quer ser a boca. Não tem como. O Senhor que aprove como Ele distribuiu. Então, na igreja, cada um precisa exercitar o seu dom. Tem irmãos que têm dom de apacentar, de visitar os irmãos, de acolher os irmãos. E tem irmãos que não têm esse dom. Mas o irmão tem o dom, às vezes, de ensinar. Que ele tem o dom de, quando você tem dúvida na palavra, ele vai lá, te explica e você compreende. Tem irmão que não tem nenhum dos dois dons. Mas, às vezes, ele tem o dom de sair para orar pelas pessoas. É o dom dele. Às vezes, ele não tem o dom de sair, mas tem o dom de orar pelos irmãos que estão saindo. Às vezes tem uns irmãos, aqui hoje a gente pôs os adolescentes para funcionar, para poder servir. Mas tem vários serviços. Tem irmãos que têm o dom pelo serviço de recepção, amém? Pelo serviço de recepção, amém? Tem os irmãos que têm o dom de dar palavra, de servir no serviço de mídia. Irmão, não importa aonde o Senhor te colocou. O que importa é se nós estamos ou não exercendo a nossa função. É isso que importa para o Senhor. Porque o corpo precisa expressar o Senhor. E nós só conseguimos expressar quando nós desfrutamos do Senhor. Essa capacidade, ela não vem de nós. É isso que Paulo falou. Eu recebi um dom, mas para mim poder falar, eu recebo revelação de Cristo.
E aí eu consigo expressar o Senhor. Ele falou, eu poderia confiar na minha capacidade, mas eu prefiro confiar em Cristo. E o Senhor também não quer servos perfeitos. Ele quer nos capacitar. Ó Senhor Jesus, aqui no versículo 19, né? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, agora eu queria compartilhar com os irmãos a experiência de Moisés, que está em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 14. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A gente vai ver com relação ao chamamento de Moisés, que o Senhor, ele precisava de Moisés para poder tirar o povo do Egito. Esse era o dom, esse era o encargo, a função que Deus deu para Moisés. Só que no chamamento de Moisés, a princípio, ele se sentiu incapaz de ser usado pelo Senhor. Toquei na mensagem dessa semana que Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo do bom e do melhor. Né? Aprendendo tudo, melhor cultura que tinha na época, ele aprendeu. Mas depois, ele passou 40 anos desaprendendo tudo. Né? O irmão até citou na mensagem dessa semana que ele passou 40 anos escutando gado, né? Mugido de gado, porque ele apacentava o gado ali. Então ele só passou 40 anos escutando isso. Mas depois desses 40 anos, o Senhor chamou ele. O Senhor já tinha um propósito na vida dele. Mas o Senhor, novamente, ele não precisava da capacidade dele. Ele precisava apenas dele como canal. E o Senhor precisa, irmãos, de cada um de nós como canais. O Senhor tem uma boa obra que Ele vai completar na vida de cada um de nós. E o Senhor precisa de nós como canais. E aqui, no chamamento de Moisés, fala assim, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés, provavelmente poderia ter aprendido no Egito, que a sarça, para ter o fogo, precisaria da sarça, né? Você vai lá, bota fogo, ela é seca, né? Pega fogo e vai embora. Mas ali era o contrário. A sarça era só um apoio. O fogo não consumia a sarça. Significava que o fogo não precisava da sarça, mas ela era um apoio para o fogo, certo? E aí, ele falou, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse-lhe o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O Senhor sabia do sofrimento do povo. Só que ele precisava de um canal para poder se expressar. E aqui, no versículo 10, ele fala assim, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo e filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés não se julgava capaz, mas o Senhor precisava dele. Ele falou, Senhor, quem sou eu para ir lá? Às vezes muitos de nós podemos pensar assim, mas quem sou eu para poder servir na igreja? Né? Às vezes você quer servir algum serviço, mas você fala, mas eu tenho muitos irmãos, às vezes melhores para poder servir. Mas o Senhor precisa de você. Ninguém, não tem uma lista de favoritos do Senhor. Ele simplesmente escolheu você. O fato de nós estarmos aqui essa noite foi simplesmente uma escolha do Senhor. Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui hoje. E às vezes o nosso sentimento é falar, Senhor, mas quem sou eu? Mas, irmãos, não, essa capacidade não vem de nós. Ela vem sempre do Senhor. Em tudo que o Senhor vai fazer, Ele é o início, o começo, meio e fim. O Senhor que provém, é do Senhor que vem o poder para fazer todas as coisas. E aí a gente vê isso na continuação aqui.
né? O Senhor respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Aí fala: e este sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aí Moisés passa mais uma questão falando para o Senhor, sempre não se achando digno, né? Disse Moisés a Deus: eis quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí no versículo 14 ele fala: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, o eu sou me enviou a vós outros. Irmãos, o Senhor falou assim: eu sou o que você precisa. E foi a primeira vez que o Senhor revelou o nome dele para Moisés: eu sou o que sou. Irmãos, para nós desempenharmos hoje a nossa função, que sabe o que o Senhor fala? Eu sou o que sou. O que nos impede, às vezes, de desfrutar do Senhor, irmãos? Nada pode nos impedir. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor hoje Ele está conosco todos os nossos dias. Ele está dentro de nós. Basta apenas nós desfrutarmos da palavra e exercitarmos o nosso espírito. E o Senhor vai nos usar. O Senhor vai falar conosco. Porque quando às vezes nós chegamos na reunião e o Senhor fala conosco. Porque aqui a gente começa a exercitar o nosso espírito. E aí o Senhor começa, como o irmão Miguel compartilhou conosco no final de semana passado, né, ali nos seres viventes, o Espírito os impelia, né, deles se mexerem. O Espírito precisa nos impelir. Às vezes nós não nos mexemos, irmãos, porque nós não exercitamos o Espírito. E quando nós exercitamos, o Espírito vai, fala, pede um hino, e aí o Espírito nos impele e aí nós nos movemos. Por isso que às vezes o irmão pede um hino de lá, aí de repente a reunião pega fogo, o irmão pede um hino de cá, porque o Espírito começa a agir, e ele começa a nos impelir. E é isso que o Senhor quer fazer isso conosco hoje, irmãos. Não só aqui na reunião, mas em todo o nosso viver. Seja no nosso trabalho, na nossa vida familiar. Aonde nós estamos, o Senhor tem uma boa obra. E aonde nós estamos, o Senhor quer nos usar. Mas para isso nós precisamos exercitar o Espírito. E não ficar com medo. Falar: Senhor, realmente eu não sou capaz. Mas tem o Espírito dentro de mim. Tem a palavra dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo... Queria encorajar os irmãos aqui em 2 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. Fala assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, o Senhor é aquele que nos aperfeiçoa. O Senhor é aquele que nos firma. O Senhor é aquele que nos fortifica. E o Senhor é aquele que nos fundamenta. Cristo é tudo em todos. Ele é antes de todas as coisas. E esse Cristo hoje está dentro de nós. E toda vez que nós precisarmos, né, o Senhor está disponível para nós. E isso que movia Paulo. É isso que eu ganhei nessa semana. O que movia Paulo? Mesmo na cadeia, ele desfrutava desse Senhor. Ele desfrutava desse Espírito que tinha dentro dele. Por isso que quando em 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, fala assim: é por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sabia em quem ele tinha crido. Ele tinha crido num Senhor vivo, num Deus todo-poderoso, que aquela comissão que tinha dado para Paulo, o Senhor estava capacitando ele. E esse mesmo Deus, irmãos, é o nosso Deus que nós temos hoje. Nós precisamos ter essa convicção dentro de nós. Eu sei em quem tenho crido. Não importa a situação, irmãos, nós precisamos falar: eu sei em quem tenho crido. Nós temos o Espírito, nós temos a palavra. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Nós precisamos liberar esse poder dentro de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Vou compartilhar até aqui essa minha porção. Agora eu vou passar para o André. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, fiquei com o bastão aqui para mostrar para os irmãos que não vai demorar muito, tá bom? A gente vai concluir a mensagem dessa semana. E fiquei com a parte mais prática, né? A partir do versículo 5 de Colossenses 4. Queria ler com os irmãos, estou lendo na versão King James atualizada.
Diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Na programação da nossa reunião, nós quisemos dar testemunho para os irmãos das coisas que nós temos praticado, nas reuniões de adolescentes e jovens no nosso serviço. Então, a Gabi, o Fernando, o Mateus, Pedro, o Lucas e o Tiago, eles compartilharam sobre esses versículos, sobre aproveitar as oportunidades, encontrar as pessoas, falar do Senhor para elas. Eu queria então partir do versículo 7. Mas antes de entrar nessa porção de Colossenses, eu queria relembrar com os irmãos as circunstâncias nas quais foram escritas essas palavras aos Colossenses. Paulo, como os irmãos lembram, estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, e ele aproveitou o tempo, aproveitou a oportunidade para escrever essa carta. E ele sabia que os irmãos da igreja em Colossos estavam sendo influenciados negativamente pela religião judaica, que queria restabelecer ritos, ordenanças, circuncisão, entre outros, mas também eles estavam sofrendo influência da filosofia grega, que as pessoas da época, a sociedade, se reunia para debater ideias, e acolhia ou não uma ideia ou outra, defendendo-a ou então rejeitando-a. Mas a verdade é que Paulo não queria que as palavras que ele falava para os irmãos fossem tidas como uma filosofia, como uma coisa qualquer que você escolhe acatar ou não. Paulo estava falando o mistério de Cristo. Nós lemos nos versículos anteriores, Paulo queria proclamar o mistério de Cristo. Então as palavras que ele falou aos colossenses são para que os colossenses dessem o verdadeiro valor a Jesus Cristo. Por isso ele começa escrevendo, falando que Jesus Cristo é o primogênito da criação. E todos aqueles adjetivos que nós lemos em Colossenses 1, descrevendo esse Cristo que é inigualável, que é insubstituível, que não tem nada igual, nenhuma coisa, nenhuma pessoa igual a esse Cristo. Então Paulo leva isso para os colossenses. E aí eu queria que os irmãos analisassem isso comigo. Esse é o intento de Paulo ao escrever Colossenses, mostrar a superioridade de Cristo para os irmãos em Colossos. E ele escreve 4 capítulos. Eu contei aqui, tem por volta de 95 versículos. Não é meu forte a matemática, mas é mais ou menos isso, fiz de cabeça. E ele usa, nesses 95 versículos, 11, que é de Colossenses 4, do 7 ao 17, para falar saudações finais. Ora, não tinha muita coisa para escrever sobre Cristo? Talvez você vá na livraria, se você não conhecesse o livro de Colossenses ou Paulo, você vai lá procurar, eu quero um livro que fale sobre Cristo. Você acha Epístola aos Colossenses, autor Paulo. Você vai ver ali, tem 5 páginas, 6 páginas, e 10% desses versículos, mais que isso, Paulo está se despedindo dos irmãos. Por que será que Paulo faz isso? Por que ele usa, numa epístola tão elevada, ele usa vários versículos para se despedir dos irmãos? É porque nesses versículos, Paulo mostra a realidade espiritual do corpo de Cristo. Ele mostra pessoas que aos olhos humanos, nas lentes humanas, são cheias de defeito, de um passado muito questionável. Pessoas que cometeram crimes, provavelmente. Pessoas que abandonaram o barco, deixaram outros na mão, que causaram intrigas entre irmãos. Mas, na lente espiritual, nós temos aqui um tecido de amor, que Paulo ajudou a tecer. Então, ele cita várias pessoas, mas ele não quer simplesmente se despedir delas. Quer que também nós vejamos que Cristo está trabalhando na sua igreja. Que Cristo, essa mensagem de Cristo é poderosa para transformar todos nós aqui. Então, eu queria que os irmãos, assim como esses irmãos aqui do versículo 7 ao 17, receberam a palavra e foram cuidados, influenciados por Paulo, queria que todos os irmãos aqui também tivessem esse mesmo sentimento.
de receber as palavras que Cristo está falando para nós, para que nós sejamos também transformados. Então, aqui nós temos a verdade do plano espiritual. O Daniel compartilhou conosco. Moisés era alguém que não sabia falar direito depois de 40 anos, cuidando do gado, né, do rebanho, na verdade. Mas Deus o escolheu para falar. E mesmo na sua incapacidade, Deus o colocou ali para exercer a sua função. Também temos o exemplo no elemento diário dessa semana de Jeremias, que também se julgou incapaz de fazer a obra, mas Deus mesmo assim o chamou. E aqui temos muitas pessoas que em algum momento da sua vida se entenderam também, provavelmente se entenderam incapazes de levar adiante o encargo que o próprio Deus concedeu para cada um deles. Agora eu olho para a igreja aqui em Uberaba, para os irmãos que estão aqui conosco nessa noite, quero que você tenha esse sentimento. Não importa se hoje você acha que você é incompatível com o chamamento que Deus tem para você. Não importa se você se acha incapaz de fazer o que Deus pede para você fazer, o que os irmãos falam na mensagem. Deus escolheu você. Não tem nenhum inútil aqui nessa noite. Para Deus, todo mundo aqui é útil. Todo mundo aqui é muito importante para realizar a obra que Deus chamou cada um de nós. Então, essa é a premissa para nós entendermos o que Paulo quer falar conosco nesses 10, 11 versículos que nós encontramos a partir de Colossenses 4, versículo 7. Então, eu vou ler com os irmãos aqui, na versão King James. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o objetivo principal de vos colocar a par sobre como estamos vivendo e para que ele possa confortar o vosso coração. Eu vou ressaltar alguns personagens. Tíquico era um mensageiro quase de Paulo, ele transmitia as cartas que Paulo escrevia. Então aqui ele está levando a carta aos Colossenses para os Colossenses. Então ele está enviando Tíquico para enviar essa carta para ler com os irmãos de Colossos. E ele trata Tíquico como um irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Ele aparece em outras passagens, o irmão da Ásia, que ajudou Paulo no seu ministério. Também, na parte final de Efésios, nós lemos a referência a ele novamente. E continua. Em sua companhia vos envio Onésimo, leal e amado irmão, que é um de vós. Eles, Onésimo e Tíquico, vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. Onésimo é outro mencionado nessa importante passagem da Bíblia. Eu não vou falar muito, porque semana que vem, o irmão que for compartilhar tem a importante missão de contar essa história de amor que é Paulo escrevendo Filemon, para que o seu senhor de Onésimo o receba novamente. Por quê? Porque Onésimo provavelmente foi um escravo de um senhor chamado Filemon. E ele provavelmente o fraudou, o prejudicou. Ou seja, talvez tenha subtraído alguma coisa, talvez tenha feito outra coisa pior para ele, enfim, cometeu algum crime. E naquela época o escravo era um objeto. O dono escolheu o que fazia com ele. Mas quando Onésimo cometeu esse prejuízo contra Filemon, ele aproveitou para fugir. Mas como os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos, Onésimo foge e vai para Roma. Roma, quem ele encontra? Paulo. E Paulo não perde a oportunidade. Se você passa perto de Paulo, saiba que ele vai pregar o evangelho. E nós precisamos ter o mesmo sentimento. Não perder nenhuma oportunidade. Não importa se é um Onésimo ou se é um Tíquico, que também era útil ao Senhor. Olha as palavras a que ele se refere a Onésimo. Onésimo é um leal e amado irmão, que é um de vós. Os mesmos adjetivos que ele usa para Tíquico, ele usa para Onésimo. Paulo não está olhando para o que aconteceu antes. Paulo está tratando Onésimo como um fiel companheiro da sua obra. E essa, irmãos, é uma grande advertência para nós. Satanás tem uma missão, que é nos acusar. Nós vemos em Apocalipse que ele é o acusador. E ele quer, com a sua acusação, nos fazer desviar ou então esmorecer. Mas, quando nós sabemos da palavra, nós cremos no Senhor, nós recebemos o seu sangue, que perdoa as nossas falhas, nós podemos, assim, perseverar e prosseguir, porque o sangue do Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados. Ó Senhor Jesus, esse era Onésimo, alguém que Paulo enviou de volta
para Colossos, porque ele também tinha uma missão. Apesar de Onésimo ter se convertido e ter uma nova vida, ele precisava tratar aspectos humanos do que ele fez. Ele precisava chegar diante do seu Senhor. E vou deixar para a semana que vem, né? Mas imagina só a cena que é Onésimo chegando e Filemão encontrando, né? Aquele que o prejudicou e ele recebendo. E antes de você falar alguma coisa, Filemão, lê essa carta de Paulo, por favor. E aí, então, nós temos essa história de amor que é Onésimo, um grande membro útil para a obra de Paulo, a obra desse ministério que o Senhor concedeu para Paulo. Continua o versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Aqui eu vou ressaltar apenas Marcos. Marcos, nós sabemos a história, é primo de Barnabé, como fala aqui, Paulo fala, né? Mas ele foi alguém que participou da primeira viagem missionária de Paulo. E no meio do caminho, ele não aguentou a pressão. A gente vai lendo em Atos, parece algo tranquilo. Mas Paulo provavelmente enfrentou perigos nas estradas, animais peçonhentos, né? Ele até foi mordido numa outra ocasião. Então era muito perigoso. E João Marcos era um jovem, coitado. Mas ele perdeu o ânimo e voltou para casa. E aí Paulo não gostou, porque Paulo era uma pessoa intrépida. Ele queria levar adiante a obra. Não tinha o que levasse para trás. Então, na segunda viagem, Barnabé falou: Paulo, lembra do meu primo João Marcos? Ele vai com a gente de novo. Aí Paulo falou: desculpa, não vai não. Quem vai é o Silvano. Silvano, porque Silvano já era alguém mais maduro, provavelmente alguém que aguentava mais o tranco da viagem. E aí houve uma dissensão entre Paulo e Barnabé. Olha só, a imaturidade de João Marcos nessa questão levou a um entrevero, digamos assim, entre Paulo e Barnabé. Tanto é que Barnabé, depois disso, seus atos não são mencionados e Paulo continua narrando, né, o que Deus deu para ele. Então, João Marcos carregou isso com ele, um jovem que foi deixado para trás e foi rejeitado. Provavelmente João Marcos sabia que o primo dele gostaria que ele fosse, mas ele deve ter ouvido: João Marcos, infelizmente o Paulo não quer que você vá. Como que ele reagiu a isso? Era um jovem, mas ele não desanimou. Então, isso que eu quero reforçar para os irmãos. Esses são os olhos humanos. Você pode parar nessa situação e falar: isso daqui não é para mim. Eu não vou mais para a reunião. Eu não consigo mais. Mas Deus olha para você e fala: esse vai ser útil para mim. Esse João Marcos vai fazer muito ainda por mim. Então, João Marcos se torna alguém que, em 2 Timóteo 4, Paulo fala: João Marcos é alguém que é útil para o ministério. E ele acaba por escrever o Evangelho de Marcos, que foi relatado a ele através do discípulo Pedro. Então, acaba dando uma reviravolta na sua história, né? E continuando: Jesus, chamado justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Irmãos, Epáfras era um presbítero, provavelmente, da igreja, um responsável, um líder das igrejas ali em Colossos, e ele também deve ter erguido a igreja em Laodiceia e em Hierápolis. Era um irmão muito maduro. E nós também, aqui em Uberaba, nós temos os irmãos presbíteros, né? O irmão Miguel, o irmão Zé, o irmão Nélio. Eles são também irmãos que oram por nós, para que também nós continuemos caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Então, aqui tem também um exemplo de um líder que estava nesse tecido de amor, funcionando na sua liderança para ajudar outros a avançarem também nessa caminhada. Sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida
na igreja dos Laodicenses, e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo, cuidai do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Depois de tudo isso, cada um tem a sua importância, né? Não dá para a gente falar de todos, mas Paulo termina com o versículo 18. Eu, Paulo, faço questão de saudar-vos de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça esteja em todos vós. Paulo, ainda no final, faz questão de reforçar. Olha, estou escrevendo com o meu próprio punho, porque vocês são importantes para mim. Mas também vocês, se lembrem de mim. Eu preciso da oração da igreja. Paulo tem por costume mandar nas suas cartas para que orem por ele, porque ele também era um membro do corpo de Cristo e também precisava de oração. Assim hoje, irmãos, nós estamos encerrando hoje, né, esse livro de Colossenses, nós estamos tecendo um tecido de amor. Você pode olhar para o irmão do seu lado, você pode ter diferenças com ele, você pode ter dificuldades com ele, vai ter problemas, mas Deus escolheu porque ele é útil na obra que o Senhor designou para a igreja em Uberaba. Ninguém aqui, eu repito, é um inútil para Deus. Nós precisamos tirar as nossas lentes humanas e colocar as lentes espirituais. Como que Deus vê o Daniel? Como que Deus vê o Fernando? Como Deus vê cada um de nós? Não olhe nem para você mesmo com a sua lente, muitas vezes, de ser acusado por Satanás. Você é importante nesse tecido de amor. Todos nós aqui precisamos desse sentimento. Paulo não escreveu isso à toa. Ele escreveu para que você e eu fôssemos entrelaçados em amor. Então, Paulo tinha o seu ministério, pediu oração e ele, só para concluir, termina essa carta aos Colossenses, mas ele também continua a vida, né? Tem os próximos atos, e ao final da sua vida, ele dá um testemunho, que eu creio que todos nós podemos dar se chegarmos fiéis ao dia que o Senhor voltar, que é o de Atos 20, 24. O testemunho de Paulo é esse. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O testemunho de Paulo é esse. A minha vida não vale nada diante do chamamento que Deus me deu. Se eu não cumprir o que Deus determinou para mim, não vale nada eu viver a melhor das vidas nessa terra. Eu preciso ser fiel ao que Deus me encarregou. Fale para você mesmo, na sua oração, quando você estiver voltando para sua casa à noite, faça essa oração. Senhor, eu quero ser fiel até o fim ao ministério que o Senhor designou para mim. Nem que a minha vida, e a vida ali que Paulo fala é a vida física, mas para nós hoje, às vezes mais importante que a nossa vida física é a nossa alma, a nossa reputação. Às vezes a gente tem vergonha, por exemplo, de falar do Senhor no nosso trabalho. Tem vergonha de falar do Senhor para as pessoas, né? A gente tem vergonha do que as pessoas vão pensar de nós. Ou então, a gente quer ser político com as coisas. Ah, não, eu vou tratar isso dessa forma, não quero magoar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas Deus deu um encargo para você. Ele deu uma comissão para você. Você tem que ser fiel. Não importa se você vai perder uma coisa ou outra, você vai perder reputação, você vai perder sua vida da alma, o seu status, não importa se vão caçoar de você, esse ministério que Deus te encarregou é muito mais importante que isso. Esse é o encargo dessa noite, espero que o Senhor possa realmente continuar essa palavra borbulhando dentro de nós, como o Senhor, creio, falou para mim, falou com o Daniel, falou com os jovens que testemunharam, creio que o Senhor tem falado para todos nós também. Tem mais alguma coisa? Tá, vou fazer uma oração então, peço que os irmãos fiquem de pé. Tem algum pedido de oração? Tá. Tem algum convidado aqui essa noite, vindo a primeira vez? Levantem a mão, não? Amém. Algum pedido também? Acho que não, né? Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião nessa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra para nós. Obrigado pelos escritos de Paulo. Obrigado por essa lição preciosa, Senhor, do corpo de Cristo. Precioso como esse tecido de amor. Senhor Jesus, cada um aqui é importante para o Senhor.
Nós não queremos negligenciar o chamamento que o Senhor tem para nós. Não queremos deixar de lado as coisas que o Senhor designou para cada um de nós. Senhor Jesus, faz-nos fiéis até o fim das nossas vidas. Nós queremos ser encontrados prontos, Senhor, deixando de lado qualquer consideração própria que prejudique a Tua obra. Senhor Jesus, nós queremos a Tua palavra para nós. Nós queremos a realidade de um tecido de amor. Aqui em Uberaba, o corpo de Cristo, crescendo e amadurecendo, avançando nessa caminhada, para perto do Senhor, estando perto da palavra que o Senhor tem falado, do mistério que o Senhor tem revelado à Tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Ouve, Senhor Jesus, o coração de cada um nessa noite. Que o Senhor continue semeando a Sua palavra, que ela frutifique em cada um e que ela gere frutos na vida das pessoas. Senhor Jesus. Amém.